Olá, eu recebo aqui Amanda Todd, que é dermatologista, formada pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, Rio de Janeiro, pós-graduada pelo Instituto BWS de São Paulo, em dermatologia e estética. Especialista e mentora de fios de PDO e speaker da Evo Pharma. É coisa, hein? Obrigada! Por isso tem essa pele, esse cabelo, esse olho, tudo Imagina! maravilhoso. Tem muita coisa para a gente conversar de Com dermatologia. certeza, vai ser um prazer. Primeiro, Amanda, há um misto de fascínio com preconceito e desinformação sobre os fios. Sim, com O certeza. que são esses fios e quais são os riscos dele no futuro, que é o que mais se comenta? Tá. Eu vou pegar um pouquinho da história dos fios, só para a Tá, gente entender o porquê desse preconceito tá. todo, né? Que antigamente eram usados fios permanentes para fazer tração, porque viam tração de tecido em procedimentos cirúrgicos e aí pensaram por que não tracionar a face para sempre, né? Essa era a ideia. Mas aí não deu certo, obviamente, então muitos efeitos colaterais ali no longo prazo, né? Fizeram fios depois de ouro, porque era um produto nobre, e aí falaram, não, o ouro vai ser maravilhoso, e tudo que é permanente não acompanha o processo de envelhecimento que é mutável, né? Então a gente vai Exatamente. mudando o tempo inteiro. E aí esses fios ficavam muitas vezes depois, às vezes na hora ficava bom, mas depois de um tempo ficava aparente, ficavam com retrações, fibroses, né? E Isso. aí a pessoa via o trajeto do Isso, eu já fio. vi. Sim. Isso até pode acontecer com os fios hoje, se colocados de forma incorreta. Não para sempre, né? Mas ficar aquela retraçãozinha ali visível. E se colocado na camada incorreta, aí fica uma retração e a pessoa tem que retirar o fio, enfim, fazer um procedimento para retirada do fio. Então, o fio é uma coisa que exige uma técnica um pouquinho mais avançada. Então, por isso, nem todos os médicos se habilitam a ele usar fios, né? Mas a gente tem técnicas muito avançadas hoje, assim, tanto do procedimento em si, quanto do material do fio, né? Os fios mais usados hoje são de polidioxanona, que é um bioestimulador de colágeno. Mas a Uhum. gente tem fio de policaprolactona, é outro bioestimulador, ácido polilático, que é outro bioestimulador, com ou sem ácido hialurônico associado. Hoje tem uma infinidade de Qual é a possibilidades. indicação? Quem é que pode, na sua opinião, ou deve usar? Exato. Quando dá errado, é isso, esse ponto aí que eu queria chegar. A indicação errada faz com que a gente tenha um resultado totalmente, né, errado também. Então, não é fio, não é para qualquer paciente. Principalmente eu falo dos fios de sustentação, aqueles fios que fazem um reposicionamento da gordura do rosto, esse é o intuito do fio, né? É aquela gordurinha, por exemplo, vou dar um exemplo prático para todo mundo entender. Aquele bulldogzinho, a gordurinha Uma do Joe, bochechinha que fica aqui. então ela vai descendo, né, caindo pela flacidez e tudo mais, então a gente reposiciona essa gordura com o fio de PDO, por exemplo. Mas a gente não pode colocar numa face, por exemplo, o meu rosto que é muito emagrecido, um rosto com pouco tecido de gordura, não tem indicação de reposicionar tecido. Então, se eu colocar fio aqui, muito provável que fique aparente, que fique um resultado esteticamente ruim. Uhum. E também, né, os extremos não são legais. Então, também uma face muito pesadona, aquela heavy face, que a gente fala que é muito tecido de gordura, ele não vai segurar aquele peso do tecido. E aí também o paciente não vai ter um resultado legal. E esse fio bem posicionado, ele substitui o lift ou uma cirurgia de rosto? Eu nunca falo que substitui. Eu sempre sou muito sincera com os pacientes. Eu falo que quando ele está naquele momento da cirurgia, eu sou clara com ele, olha, você tem indicação cirúrgica, mas a vontade de operar varia muito, né? Então tem paciente que fala, não, doutora, eu não quero operar de jeito nenhum. O Aham, que a gente pode fazer? E aí o fio entra dentro do como arsenal ali, né, para a possibilidade. gente entregar um resultado de lifting não cirúrgico. Mas um tratamento só, sempre falo isso também, não vai
fazer, né, um milagre. Mesmo Então, que o inverso, por exemplo, fez a cirurgia, ela por si só também não vai bastar para também, sempre. exatamente, ela vai reposicionar tudo, você vai estar lá, né, em pezinha. Mas se você não tratar, o envelhecimento ele é contínuo. Se você não prevenir, não tratar o envelhecimento das camadas, daqui 10, 15 anos, vai ter que operar de novo. É. Então, a gente precisa manter o resultado dessa cirurgia, né? Então, eu sempre falo que essa conjunção assim do cirurgião plástico com o dermatologista é a dupla de Perfeita. milhões. É. Agora, na sua idade, com seu rosto, com isso aqui, tá tudo perfeito. Agora, como é que você vê quando a pessoa está nos seus 60, 70 e a idade chega inexoravelmente? Então, sinais com fio, sem fio, com cirurgia ou sem cirurgia, eles vêm. Sim. Mas é porque eles vêm mais atenuados? Isso. Você é sempre perfeito, né? O que eu sempre falo é que a gente vai mudar, independentemente se a gente fizer ou não procedimento, certo? As mudanças elas vão acontecer, mas elas podem acontecer de uma forma mais branda, como você falou, mais amena, para que não impacte tanto na nossa relação ali com a gente mesmo, né, no espelho, e a gente consiga aceitar melhor essas mudanças, porque muitas vezes elas vêm para a mulher, principalmente na menopausa, né? Elas vêm de forma muito abrupta. Então, às vezes a pessoa tá lá ótima, gente, ano passado eu não tinha nada disso, e aí de repente apareceu. O ano passado, não, vou Né? te dar a informação. Diga. Aos 59 anos, você dorme com um tipo de textura no braço. Quando você acorda, tá tudo franzido. repente, é de uma noite para o dia. Exatamente. Então, você tem que aceitar que isso Exato. existe. Agora, eu acho que se tem uma condição, um acesso comedido, né, com bom senso, porque tem gente que acho que não aceita mesmo que a idade vem, então tudo que tiver pela frente acaba virando ridículo. E a gente tem que lidar com isso, né, no consultório. Eu não trato só a parte estética, né, a gente trata o interior da pessoa também, porque às vezes a pessoa vai buscar no procedimento estético uma cura para um problema psicológico, para um problema familiar, para uma coisa, né, que vai além. E não vai resolver. Não vai resolver, exatamente. Então, o procedimento estético tem que ser feito de forma assim saudável e psicologicamente, né, bem, né? Exato. Que você esteja tem que estar estável, tem que estar ali já se sentindo bem, mas querendo talvez prevenir esses sinais de envelhecimento tão intensos, né? Com que idade mais ou menos você costuma, e se o rosto for condizente com a necessidade, você costuma fazer um procedimento com fios? Com fios? Geralmente a partir dos 30 já tem fios indicados, né, no plano de tratamento. Por quê? Tem também um detalhe que eu não te contei dos fios. Então, tem fios que são fios que tem garras, que tem estruturas que vão fazer esse reposicionamento que a gente conversou, e tem fios que são lisinhos. Esses fios lisos, eles não vão reposicionar nada, eles só vão estimular colágeno. Então, para áreas mais delicadas, como por exemplo, a área dos olhos, que é a pele mais fina do corpo, né? Então, aqui primeiro a gente sente os sinais de envelhecimento, um craqueladinho aqui do bigode chinês, que muitas vezes também surge e incomoda. Esse fiozinho liso vem estimulando colágeno nessas regiões mais delicadas, em que é mais difícil a gente conseguir esse estímulo, essa melhora de qualidade de pele. Então, a partir dos 30, na verdade, a partir dos 25 a gente já começa a ter um colágeno meio ruim, né? É triste. Aí, a partir dos 30 é ladeira abaixo, 1% ao ano, mais ou menos, de perda de colágeno. Depois da menopausa, isso dobra. Então, gente, eu sei o que é isso. É difícil. Agora, como é que coloca? Abre, faz a incisão? Tá. Então, depende se o fio é agulhado, se o ele da garra, esse da garra, como é que ele entra? Então, geralmente o da garra ele é canulado, ele vem dentro de uma cânulazinha, e aí a gente faz um furinho com a agulha e entra com essa cânula com o fio e depois
deixa ele lá dentro, puxa só a cânula e fica o fio Antes inserido lá. você já tem mapeado em que lugar, porque não é sempre aqui ou não é sempre Aí aqui, é tudo sempre individualizado na personalizado. hora, isso, de acordo com a necessidade de cada paciente. Agora, a doutora Amanda acaba de falar uma palavra que é de acordo com a necessidade de cada paciente, portanto, você também tem que procurar um especialista de acordo com o que você vai fazer. Se você vai fazer uma escova no cabelo, você vai procurar uma cabeleireira. Agora, se você for fazer algum procedimento estético, é preciso procurar um dermatologista. Eu tenho visto, não muito, né? Mas eu já vi horrores. Gente que estava na 9ª cirurgia, com o rosto todo necrosado. Então, é importante que isso seja dito. Dermatologia no dermatologista. O que eu sempre falo também, Mãe, que é assim, o profissional, ele até muitas vezes é habilitado para fazer aquele procedimento. Hoje os conselhos de outras profissões, né, de saúde habilitam o profissional a fazer procedimentos estéticos, mas o que o paciente tem que buscar é segurança, né? Então, esse profissional vai saber tratar uma complicação caso ela ocorra, porque ela pode ocorrer com qualquer profissional, né? Não estamos isentos, não somos perfeitos, somos humanos. Mas o percentual muda, né? A gente a chance muda. E assim, a conduta, quando ocorre, muda o prognóstico do paciente. Quer dizer, ele vai ficar bem depois? A chance é muito maior se esse profissional está habilitado a tratar as intercorrências, né? Saber tratar as intercorrências. Então, isso é fundamental. Para mim, quando o paciente chega no meu consultório, eu estou prezando em primeiro lugar pela segurança dele. Depois vem o resto. Com certeza. Doutora Amanda, falamos em menopausa, que é um marco, né, em vários sentidos, fisiológico, físico, mental, psicológico, enfim. Mas a gente já conversou sobre isso, sobre a acne da maturidade. Você, além de envelhecer, de perder todos os colágenos, de se sentir tudo, você começa a ter acne, por exemplo. Por que isso acontece? Então, tem uma condição, né, que a gente chama de acne da mulher adulta, que é ou uma perpetuação da acne lá da adolescência que nunca foi embora, e aí a paciente já tem 25 anos, 30 e está lá com acne, ou ela não tinha acne antes na adolescência e surge essa acne depois na idade adulta. E aí é uma doença inflamatória multifatorial. Então, na mulher, a gente pode ter ali uma mudança hormonal, né? Às vezes essa mulher está tendo, por exemplo, uma SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, e aí muda a percepção dos hormônios masculinos aqui na pele, né? A sensibilidade é aumentada, e aí por isso ela começa a ter aumento de pelos, aumento de acne nessa região. Pode ter fator físico mesmo, então às vezes ela usa produtos na pele que não são indicados para o tipo de pele dela, ela começa a ter uma oclusão desses poros, aumenta a produção de oleosidade e aí piora a acne. Ela pode ter estresse, então a parte emocional também conta muito. Uso de algumas medicações, então às vezes o paciente está usando corticoide, usou algum produto tópico que não era indicado, e aí surge a acne. Então tem inúmeras alimentação. Às vezes é uma paciente que consome muito leite e derivados, por exemplo, ou tem recebido algumas pacientes também que tomam whey protein. E aí o whey protein, ele é um dos campeões, assim, na alimentação, ele é um dos campeões de ser um gatilho para ocorrer essa erupção acneiforme, que a gente fala, esse surgimento repentino de acne. Temos que entrar num acordo. Os nutricionistas indicam whey protein. Não é todo mundo que vai ter. Mas também já escutei que o whey protein não é tão bom porque a proteína dele não é quebrada, não sei o quê. Isso é uma briga eterna. Assim. Eu acho melhor eu na prática, jogar fora o meu. Eu não sou muito a favor de consumo excessivo de leite, porque na minha prática eu vejo que eu tirei leite porque eu senti a pele, intestino, senti muito. Eu tirei também, tudo. Eu era uma bezerra, comprava muito leite, aí fiquei intolerante, aí comprava sem lactose, né? Porque eu não aceitava.
Mas aí depois que eu tirei mesmo o leite, Leite desnatado, tudo isso eu tirei. Eu tomava Tirei kefir todo dia, achando que ele era ótimo. Comecei a ficar muito então, cheia de gases e intestino exato, barriga estufamento. estufada. Uhum. Agora, o whey protein também tem isso? Porque no whey protein tem algumas moléculas ali que vão aumentar a sua produção de IGF-1, que vai fazer com que você aumente a secreção de oleosidade, de sebo ali pelas glândulas sebáceas. E aí inflama tudo. Por enquanto Então, não tá não, né? tá ótimo, tá maravilhoso. Tá. Quando acabar esse whey protein eu vou jogar fora. Não, mas conversa com a nutricionista antes, porque cada linha vai falar uma coisa diferente. Pois mas é melhor às vezes, olha, eu assisti uma palestra que aliás, doutor cardiologista de São Paulo, esqueci o nome dele, que é o da Ana Maria Braga. Sei. Ele Calil. disse, não, cara, é o Calil, não é o outro. Ele disse assim, a melhor dieta que existe é a dieta divina. Ah, eu vi, é um oncologista. Ele é cardio, É oncologista. É oncologista, eu vi. Eu vou lembrar. Mas é ótimo, né? Aí é divino. Por que é divina? Porque você olha assim para o milkshake, você fala, foi Deus que fez isso aqui? Não, então não. Você vai olhar para o muffin, para o doce, para a torta de cupcake lá, não foi divino. Aí você olha para a cenoura, esse aqui é divino. Então, a dieta divina. É ótimo para saber o que realmente consumir, né? Eu adorei isso, porque aí agora lá em casa, tudo isso aqui é divino. Não, isso aqui não é divino. Já virou um jargão já. E virou e restringe, muito. Né? Mas aí juntando uns ingredientes divinos, dá pra gente fazer uma coisa mais saudável. Dá pra fazer umas misturas lá de verde, de não sei o quê. Então eu queria que você finalizasse como dermatologista algum alerta ou alguma informação importante para o público em questão da dermatologia, na questão dos fios ou na questão do excesso. Eu acho que o excesso, outro dia eu sentei do lado de uma moça no show que eu pensei que era uma pegadinha, assim. Falei, olha, ela veio aqui para assustar a gente. Eu acho que eu falaria, assim, que a pessoa tem que buscar um bem-estar, né, com a sua imagem no espelho, que é uma coisa que eu até falei num vídeo recentemente, em que algumas pacientes chegam pedindo a boca da Angelina Jolie, a sobrancelha de sei lá quem, e aí cada parte de uma outra pessoa. E a pessoa tem que gostar de ser ela, tem que ver beleza em ser ela, mas ela pode ser uma versão melhorada dela. Então a gente pode ajudar nesse processo de fazer as pazes mesmo com a própria imagem e ter esse autocuidado de uma forma saudável, né? De uma forma não exagerada, para a gente evitar exatamente esses resultados inestéticos que a gente vê cada vez mais por aí, né? E vermos beleza na nossa beleza, que é única. Eu acho perfeito isso. E é o seguinte, não adianta. Se você viver, você chega aos 60, 70. Eu cheguei aos 67 e tô de bem com a vida, assim, eu não rejeito a ideia. Às vezes eu falo, só faltam 3 anos para os 70, aí me apavora um pouco. Mas estou produtiva mas quero também ficar bem, né? Se eu puder deixar os lábios menos ressecados, etc. Exatamente. Mas é preciso aceitar que a idade vem. Exatamente. E ter sempre bom senso, eu falo isso. Buscar um profissional que tenha um senso estético parecido com o seu é importante também, né? E não ter receio, confiar naquele profissional, porque ele vai também tanto te dar esse benefício quanto te pausar quando necessário. Boa! Né? Boa frase, vou usar ela. Muito bem. Obrigada, gente. Eu conversei com a doutora Amanda Totti, dermatologista craquíssima. E você tem aqui embaixo o arroba dela. É fácil de encontrar. Obrigada pelo convite sempre.